Êxodo 16, versículo 1 a princípio. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carnes e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda a minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia preparará o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Pai querido, em nome de Jesus, dê-me graça mais uma vez, eu te peço, para na pregação da tua palavra, a inspiração que tanto preciso, ó Deus, e abençoe a tua igreja, para que haja o entendimento da mesma, em nome do Senhor. Meus irmãos, andar pela fé é um exercício que talvez poucos consigam de fato andar e viver pela fé. É um exercício que poucos conseguem praticar. Eu digo assim, na íntegra, no cerne, no âmago da palavra. Não é fácil confiar em Deus. Quando você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para as circunstâncias e você não vê nada que te dê alguma esperança. Você só vê vazio, dificuldades, lutas, escassez, desemprego. Enfim, não é tão fácil. Isto exige de cada um confiar de que Deus, de que a palavra de Deus, e que Deus cumprirá a sua palavra, e que Ele é fiel, de nos abençoar e suprir nossas necessidades, não só hoje, mas amanhã e em todo o tempo e em toda a existência da nossa vida. Não é tão simples como muitos pregadores querem passar. Confia em Deus. A maioria não está no lugar de certas pessoas. Agora, também não é tão difícil. É um exercício que você tem que praticar. Porque se você não praticar, é tipo você vai saltar de determinada altura. Vou usar aqui a época de moleque, né? Que a gente ia para algum lugar que tinha um rio, uma cachoeira, e às vezes tinha uma árvore, ou uma ponte, ou uma pedra, e a molecada lá de cima mergulhando. Primeiro mergulho você fica assim, há uma insegurança, mas depois que você mergulha e você sai, passou aquela primeira emoção da adrenalina e do medo, os outros mergulhos você começa a ir e você vai perdendo o medo e ganhando confiança. O problema é que às vezes há exageros, aí ocorrem acidentes, porque você se tornou tão autoconfiante. Mas para você ganhar confiança e perder o medo, foi necessário dar o primeiro mergulho, dar o primeiro pulo. Creio que a maioria que pula de bungee jump, no início tiveram grandes medos, mesmo com o espírito aventureiro,
mas depois do primeiro pulo, os demais se tornaram algo, digamos assim, moleza, na questão de ter perdido todo o medo. Assim é a fé, ser sentido, a confiança. Apesar de não ser fácil, é necessário prática, é necessário confiar e agir conforme as instruções que o Senhor passa. O povo aqui havia saído recentemente do Egito, 2 meses e pouco. Mas antes desse povo sair, Deus demonstrou extraordinário poder na libertação desse povo, ao trazer juízo e envergonhar e humilhar Faraó e seus deuses com as 10 pragas. Deus poderia ter libertado o povo logo na primeira, ou sem praga alguma, mas ele usou 10 pragas. Envergonhou os deuses egípcios, o próprio Faraó, demonstrando seu poder. Depois disso, ele deu outra demonstração de capacidade, de grande onipotência, ao levar o povo em direção ao Mar Vermelho, onde eles não tinham saída, e o inimigo vir atrás, e ele abriu o mar. Ele fez soprar a noite toda um forte vento, o mar se tornou em terra seca, criou uma estrada, e o povo passou, e chegou do outro lado, e depois ele fez o mar voltar ao seu normal, e destruiu destruiu o Faraó e o exército que havia entrado com ele mar adentro. E o povo do outro lado, diz a Bíblia, que viu o grande poder demonstrado pelo Senhor. Depois o povo chega a Mara, caminha e chega a Mara, estão sedentos, não há água, a água que eles encontram não é saudável, não é própria para consumo humano e talvez nem do animal, diz que ela era amarga, por isso o nome Mara. E o povo desesperado, e Deus clamou, e Moisés clamou a Deus, e Deus orientou para que ele jogasse determinada árvore, tronco desta árvore na água, e elas ficariam boas, saudáveis, e assim aconteceu. As águas amargas de Mara se tornaram doces e própria para o consumo humano. Depois desse caminho, mais um pouco, chegam a Elim, e Elim é só vitória, porque Elim eles deparam com 12 fontes de águas e 70 palmeiras. 12 fontes de águas. Irmãos, eu fico imaginando que era um parque aquático desses bonitos que a gente se associa, né? Eu já fui sócio, alguma coisa assim, do Águas Quentes, quando surgiu, acho que foi um dos primeiros. E é aquela multidão de piscinas, bonito, é longe pra caramba na época, ainda continua, pois não saiu de lugar. Um oásis. O povo viu tudo isso. E eu fiquei me perguntando, por que tanta demonstração de poder antes de tirar o povo do Egito e mesmo levá-lo a atravessar o Mar Vermelho e outras coisas mais? E eu acho que, primeiramente, não era exibição de nada. Porque a finalidade era deixar claro que ele era capaz de cuidar do seu povo e, portanto, o povo poderia confiar de que o Senhor cumpriria suas promessas, levando-os à terra prometida. Foi o objetivo levar o povo a confiar em Deus, a entregar sua vida completamente a Deus, a não ficar preso ao futuro no sentido quando que vamos entrar na terra, mas confiar que Deus iria conduzi-los à terra. Portanto, grande demonstração de poder para que eles pudessem confiar em Deus. E eles viram isto, e eles presenciaram isto, mas não foi bem assim o que aconteceu. Infelizmente, a maioria
não creu em Deus. Não permaneceu firme quando as coisas não davam muito certo. Ou logo na primeira crise, da primeira dificuldade. Aqui eles estão chorando por pão, por comida. Eles acham que Deus, na verdade, quer matá-los de fome. Diz assim o versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que o fareis, depois de chorarem, querendo carne, querendo pão. Deus disse, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Esse versículo 4, na parte B dele, é muito importante. Deus disse: eu farei chover pão do céu. É o que ele está falando. Para uma porção para cada dia, para que eu ponha à prova se o povo vai andar na minha lei ou não. Deus disse: Moisés, eu vou dar pão para cada dia. Mas o versículo parte B diz de que forma Deus queria colocá-los à prova. Simples. Deus queria apenas limitar que eles confiassem nele para o dia de amanhã. Que eles confiassem no Senhor para o dia seguinte. Deus poderia dar todo o pão que eles precisavam para a semana, para o mês, para o ano todo. Mas ele estava treinando o seu povo. Ele estava treinando o seu povo para que pudesse confiar nele e na sua palavra. Também para que o coração deles fosse revelado. Deus então diz: eu vou dar o pão a cada dia. E então para colocar o meu povo à prova, se eles vão obedecer à minha lei ou não, se eles vão confiar na minha palavra ou não. Eu vou dar o pão de cada dia, mas não vou dar tudo de uma vez. E eu aprendo algumas coisas aqui, irmãos. Há períodos em nossa vida que Deus nos treina através da adversidade, da escassez, da falta. Não no sentido de chegarmos à miséria. Há período em nossa vida que Deus nos treina. Há muitas pessoas que vêm muito bem com Deus, daqui a pouco Deus quer mexer na vida da pessoa. Deus quer fazer a pessoa crescer espiritualmente. Deus tem planos que você não imagina, ninguém imagina, mas Ele sabe todas as coisas. E Ele então nos leva para a escola do deserto, para a escola do treinamento. E pessoas começam a atravessar fases difíceis. Ele permite adversidade, escassez. São períodos nos quais somos forçados a viver com pouco, a desenvolver o contentamento, desenvolver a fé, a confiança, a paciência, a esperança. E colocar totalmente a confiança em Deus para o dia seguinte. Para o amanhã. Quando você não tem nada, ou você passa a viver de pequenos resgates, pequenos trabalhos, tem que confiar em Deus que Ele vai abrir a próxima porta para você pegar um dinheirinho e pagar alguma conta. Ele poderia dar tudo. Ele falou assim: mas eu vou treinar o povo. Eu vou dar para cada dia a porção que eles precisam, para ver se andam na minha lei.
Porque Deus dissera mais à frente que eles não poderiam guardar nada para o dia seguinte. Eles tinham que confiar em Deus. É um período muito difícil. São períodos difíceis nos quais muitos são reprovados. Muitos abandonam a fé. Eu acho que esses dias, essa semana, algumas pessoas que conversei, alguns testemunhos que eu pude colher, assim, ou eu falar, foram para esta semana. Porque eu até falei com o Mário, Zé, não vou falar também, nome do santo é indelicado, não precisa. Mas alguém que foi desta igreja e viveu um período bom, era uma pessoa, eu acho que ainda é, generosa. Em alguns momentos, a sua vida, eu lembro que marcou até hoje, até a quantia, sem precisar citar, uma oferta extraordinária, que na igreja pequena ainda, que nos foi dada. Uma pessoa que sempre abençoava generosamente a obra de Deus, mas passou uma crise, depois entrou numa crise muito grande. Ficou difícil o emprego, uma série de coisas. E a vida começou a embaraçar, tantas coisas. E acabou saindo e tal, aí da igreja. E Deus levou para outros lugares. E Deus abençoou, a ponto de hoje ter conseguido se formar. Está trabalhando. E quando eu começava a falar, dizer assim, Deus, eu não mereço isso. Mas na minha mente eu vi tudo que tinha na vida dele. Eu pedi para falar, eu sei a razão do que está acontecendo. Eu citei o passado. Comecei a falar assim, Deus está devolvendo tudo que você... Deus está te pagando aquele momento de adversidade, na qual você foi muito fiel, generoso, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus está te devolvendo. Você passou por lutas, por dificuldades. Muitas coisas aconteceram que não importam mais. Mas Deus não esquece aquele período. Só que no período de treinamento se perdeu. Está se encontrando, graças a Deus, porque Deus é generoso e misericordioso. Mas é um momento nos quais muitos se perdem. Muitos são reprovados, pois revelam um coração murmurador, muitas vezes infiel, desobediente, incrédulo, impaciente e o pior, crítico. É um período onde Deus nos leva, o deserto é para aprovar-nos ou desaprovar-nos. É para que passemos nesta prova tão difícil. Não é para nos matar, porque Deus não nos tirou daqui para abandonar ali. Mas é para revelar o coração e saber qual vai ser o agir de Deus. Porque Deus tem planos bons para mim e para você. Deus pode fazer tudo o que você precisa. Ele pode cumprir toda a promessa dele, que é direito seu, porque as coisas reveladas pertencem a nós e a nossa geração. Está escrito em Deuteronômio 29. Ele pode cumprir. Não há impossíveis para Deus. O deserto é a grande escola que testa a nossa fé, desenvolve nossa paciência, nos faz criar músculos espirituais, treina-nos no contentamento e revela exatamente se nós seremos aprovados como bons alunos ou se nós ficaremos aquém e ficamos dando volta. Ainda bem que alguns, como este, que deu muitas voltas. Mas Deus, como é um Deus misericordioso e um Deus justo, Deus socorreu e Deus mudou, porque todo mundo pode também mudar. Todos podem.
Mas o deserto revela. Vou dar pão para cada dia. Agradeça a Deus se você está vivendo com o pão de cada dia. Se você tem que exercitar a fé, se amanhã vão te chamar para fazer aquela pintura, para levantar aquela parede, para fazer aquele embolso, para dar ali fazer aquele trabalho de elétrica, seja qual for. Agradeça a Deus, Deus pode abrir a maior porta na sua vida. Mas será que Ele não está trabalhando o teu coração? Mas será que Ele não está te treinando? Mas será que Ele não está limpando? Não está purificando? Não está fortalecendo? Não está corrigindo? E quanto mais a gente esperneia, mais o deserto fica longo. Melhor coisa é parar de lutar e descansar em Deus, pois Ele vai nos levar a bom termo. Ele não vai nos levar para o abismo, nem vai deixar que sejamos envergonhados. Melhor coisa é como Noé. Eu entro no barco, fico lá dentro, e Deus não colocou nem o leme naquela arca, porque quem iria guiar aquela arca seria o próprio Deus. E sabe aonde a arca foi parar? Numa espécie numa cavidade entre rochas, algo que fez a arca se assentar direitinho na montanha chamada Ararat. Ela não tombou nem para a direita, nem para a esquerda. Poderia acontecer isto, mas não aconteceu. Deus colocou em lugar seguro. Diga ao seu vizinho: você está edificado em Cristo Jesus. Jesus é a rocha inabalável, meu irmão. Ele não se abala com nada. Ele veio andando em meio à tempestade. A tempestade não atinge Jesus, e quem confia nele anda também. Que ele disse para Pedro: vem, e Pedro foi. Para cada dia. Por que queria saber? Porque ele ia acrescentar isso que eu falei, mas vamos continuar o texto aqui expositivo. Por que ele diz? Versículo 5: dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colherem, será o dobro do que colhem cada dia. Mas antes ele vai dizer assim, no versículo de número 16: eis que o Senhor vos ordenou, Moisés dizendo: colhei cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem da sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel. Colheram uns mais, outros menos. Todavia, medindo com o gomer, não sobejava na linguagem bíblica ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Moisés repetiu e disse a eles: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Peguem quanto quiser, mas comam tudo, porque se pegasse com gula também, nada deve deixar para o dia seguinte. Nada. Mas como é difícil obedecer, né, irmãos? Como é difícil confiar em Deus para muitos. Olha o que acontece no versículo seguinte: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, o que aconteceu, irmãos? Deu que bichos e Moisés se dignou contra. Glória a Deus. Eles desobedeceram a palavra. Eles não confiaram, deixaram para o dia seguinte, e deu bicho. Cheirava mal. Eles não confiaram em Deus. Irmãos, a desobediência à palavra de Deus, a falta de confiança, mais cedo ou mais tarde, cheira mal. Dá bichos, espiritualmente falando. Precisamos confiar em Deus, principalmente no período de deserto. Precisamos continuar fiéis ao Senhor, porque a Bíblia diz que quem é fiel no muito, precisa ser fiel também no pouco. No pouco. Se você podia ser fiel no muito, por que não ser fiel no pouco? Por que não confiar na palavra? Eles não aproveitavam nada.
Porque ninguém aproveita nada da desobediência à palavra de Deus. Tudo aquilo que é fruto de desobediência ao Senhor e à sua palavra, não tem como aproveitar nada. A Bíblia fala em 1 Samuel 15, 22, Samuel falando para Saul sobre a desobediência dele. Dá uma olhadinha lá, 1 Samuel 15, 22. Não vou tecer comentários aqui, não é necessário. Mas eu que digo versículo 22. Depois que Saul tentou justificar sua desobediência, jogou a culpa no povo, jogou a culpa nos soldados, nos oficiais. Mas olha o que Deus diz para Saul através de Samuel. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E ele diz assim, ó, eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Essa é a palavra do bicho que ele recolheu. O que os homens recolheram, talvez tenham até levado, mas para o próprio Saul, que era o rei e o líder, portanto, o responsável pelo exército, deu bicho. Como deu bicho, pastor? Simples. Isso foi a gota d'água. E nele ele acabou perdendo o reinado. E ele acabou comprometendo toda a sua família, porque era uma monarquia e evidentemente os seus herdeiros, os seus filhos eram herdeiros ao trono. Não deu em nada. A desobediência a Deus não leva a lugar nenhum, meu irmão. Não vai a lugar nenhum. A gente vai muito bem, mas é como o famoso dar corda. Aí Deus vai dando corda. Só que Deus vai falando, Deus vai orientando, Deus vai puxando a orelha, enfim, Deus vai direcionando, procurando trazer a sensatez, a sensibilidade, até que finalmente dá um puxão. Não leva a nada, irmãos. Nem no céu o desobediente entra. Óbvio que não entra. Porque a Bíblia diz que Jesus vai tomar também, não é, juízo contra os que desobedecem à palavra de Deus. Toda desobediência, meu irmão, dá bicho. Mais cedo ou mais tarde. A princípio pode ser um pão comido com gosto, com sabor. Mas no final, não dá nada. Deu bicho. Adiantou. Porque eles não creram que Deus poderia suprir a necessidade deles do dia de amanhã. Eles não creram. Continuando. Mas chegou ao sexto dia, diz o versículo 22, ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes comer, cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o. E tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Assim fizeram. Diz o versículo 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E o que aconteceu? E nem deu glória a Deus. Por que não cheirou mal? Por que não deu bicho? Porque havia ali uma palavra de Deus que sustentou, que preservou, que livrou. A obediência nos preserva do mal.
A obediência nos livra das ciladas do maligno, por mais difícil que seja. A obediência faz Deus preservar aquilo que Ele tem nos dado, e até a nossa própria vida. A obediência é como um sal, que preserva, pelo menos nos tempos antes da Brastemp, né? Antes do advento da geladeira ou coisa parecida. É o sal, os viajantes, os bandeirantes, e essa turma que cruzava o mundo, né? Levavam a sua carne e toda ela salgada, porque o sal a preservava. A obediência preserva o que Deus tem nos dado. A obediência preserva aquilo que Deus venha a nos dar. A obediência é uma palavra tão pequena, mas ela resume ou define até o que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A obediência parece ser uma coisa sem muito vigor, sem muito nexo, sem muito sentido, ainda mais quando parece não haver motivo para tal, mas ela nos preserva. Ela nos preserva. Deus sustentou e não deu bicho, e não estragou, e não cheirou mal. Os principais, na verdade, eram os príncipes, os líderes, correram: Moisés, Moisés, o povo está desobedecendo de novo. Moisés diz: não, calma. Está certo agora, Deus mandou mesmo que guardasse, que amanhã é dia de descanso, amanhã é sábado do Senhor. Amanhã é o dia de cultuar a Deus, amanhã é o dia de servir a Deus, de fazer visita, de orar. Não é dia de praia não é dia disso que no outro não. É dia de servir a Deus, de maneira mais livre. Ah, tudo bem. Aí no dia seguinte eles correram para olhar. Fresquinho, porque a obediência preserva a bênção de Deus nas nossas vidas. Ou Ele a restaura. Obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 27 e 28, a gente tem mais aqui uma atitude. Porque Deus também disse que eles não deveriam, no sétimo dia, sair para colher o maná. Diz assim o versículo 27, né? Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? No sétimo dia, alguns ainda foram procurar alguma coisa. Quantas vezes Deus está te dando o suficiente, mas você não está satisfeito com o que Deus tem te dado? Você começa a acrescentar coisas à sua vida que vão comprometer a tua vida espiritual. Às vezes Deus está te suprindo a tua necessidade nos seis dias, o teu horário normal de trabalho. Deus está suprindo, está dando, não está difícil. Mas começamos então a ser tomado por um espírito de que eu tenho que adquirir mais, preciso de mais, preciso viver melhor, preciso alcançar aquele bem que olhamos porque alguém botou água na nossa boca, ou porque nos deixamos levar por testemunhos que mais destroem do que realmente edificam, pois acentuam apenas um ponto material.
e o diabo entra e começa lá a minar algo em nosso coração. Nós estamos bem, final de semana estamos em casa, chegamos na hora tranquila, descansando, viemos à igreja, final do mês ainda tem um qualquer, pelo menos tomar lá um guaraná, comer um cachorro quente. Está dando, está tudo pago. Mas nós estamos querendo mais. Porque Deus abençoou do sexto dia. Eles tinham para o sexto e para o sétimo. Eles tinham pão para o sexto e para o sétimo dia. Pois não cheirou mal, não deu bicho. Mas alguns ainda foram ao campo, queriam mais do que tinham. Quantas vezes nós queremos mais do que nós temos? Quantas vezes não somos nós, não é Deus, não é o diabo, não é nada que está nos levando à provação ou tribulação, somos nós mesmos, porque acrescentamos algo, porque deixamos que o nosso coração seja despertado para situações. Desenvolvemos talvez uma cobiça e queremos abandonar a vida simples, o contentamento, o servir a Deus, a não trazer tribulação, a não trazer emaranhado sobre nossas vidas. E acabamos, eu não tenho mais tempo. Fulano, por que você sumiu da igreja? Estou trabalhando demais, mas você não trabalhava assim. Não, mas agora eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que pagar isso, tenho aquilo outro. Então arrumei outro emprego, arrumei biscate. E ele não sabe que ele pode até conquistar o que ele almeja, mas a sua vida espiritual extraindo para o brejo. Ele está morrendo. Daqui a pouco começam a ter filhos, dão problemas, rebeldia. Porque toda febre demonstra constantemente, em determinado horário, demonstra alguma infecção interior. Se não for revelada, é após estourar em algum lugar. Daqui a pouco começa. Mas qual é o problema? O problema é que ele não está contente com o que Deus tem dado. As bênçãos que tem preservado do seu sétimo dia, do seu mês, porque o seu colega de trabalho, porque o seu vizinho é de igreja tal, isso está conquistando, tudo bem, ele pode estar conquistando o mundo, mas é a alma. Como é que ele serve ao Senhor? Ele faz visita, ele fala do amor de Deus, ele serve na igreja, ou ele está religiosamente justificando perante Deus e achando que Deus está batendo palmas? Entenda o texto. A bênção de Deus veio para o sexto e para o sétimo. No sétimo, eles ainda foram colher mais. Não encontraram nada. Porque na realidade, mesmo que você ganhe, você não está ganhando nada. Porque se não tiver a bênção de Deus, não vai dar lugar nenhum. É confiança em Deus. É confiança em Deus. Moisés ficou indignado com eles. Deus também. Moisés os repreende, porque eles estão demorando a entender, a confiar, a priorizar o que é importante. E no versículo 31 e 35, Deus sustentou o povo com o maná no deserto até que entraram na terra prometida. Enquanto seu deserto durar, bem ou mal, o Senhor vai te sustentar. No versículo 31 diz: deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Incrível, né? Incrível. A desobediência fazia apodrecer do dia para o outro. A palavra de Deus é sustentar por toda uma geração para servir testemunho lá em Canaã. Incrível isso, né? Continuando. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Ia ficar lá num vaso, guardado.
Nas novas gerações iam falar, mas como é que Deus tentou vocês? Eles iam falar, com esse pão aqui, ó, com isso aqui, ó. Poder preservador da obediência da palavra de Deus. E aí 35 diz, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Glória a Deus. Durante 40 anos, eles comeram maná. Ou seja, o que eu aprendo aqui é que Deus vai sustentar seus filhos, que confiam nele, que são fiéis, que lhe obedecem, que obedecem a sua palavra, que o honram com sua vida, com sua fidelidade, até que o deserto pelos quais alguns estão passando, até que você passe por ele. Deus vai sustentar. Lembre-se de uma coisa, todo deserto tem início, tem fim. Até o maior do mundo, me parece que é o Saara, o Chile também é grande, o Atacama, mas ele tem início e tem fim. Nos nossos desertos espirituais também tem início e tem fim. Sejam quais forem eles, tem início e tem fim. E Deus tem poder para sustentar-nos até que passe esse deserto. Até que entremos na Canaã, lugar de fartura, lugar de prosperidade. Mas certamente a nossa vida, a nossa atitude vai ser totalmente diferente com as bênçãos que Deus vão nos dar, ou venha nos dar. O certo é que Deus nos sustenta, Deus nos fortalece, Deus nos capacita, Deus nos dá graça, Deus supre nossa necessidade. Como é um deserto, não espere como se estivesse num tempo de vacas gordas, mas também tenha certeza, Deus vai suprir suas necessidades até que o deserto passe. Até que ele, se olhe para trás, seja apenas lembrança. Portanto, meus irmãos, que você, mediante a palavra de Deus, a obediência e a rendição a ela, Deus possa te preservar, pois a obediência nos preserva. A palavra de Deus nos sustenta. A palavra de Deus garante que a gente pode também andar como Pedro sobre as águas. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Cristo Jesus.